Olá, meu irmão, minha irmã, hoje dia 3 de abril. Com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da Palavra de Deus. Já quero acolher a todos vocês que estão me acompanhando pelo canal Vida em Cristo. Sejam todos bem-vindos. Apresentamos ao Senhor o nosso coração, a realidade que cada um de nós trazemos dentro dele. Colocamos nas mãos do Senhor com confiança e assim nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. O evangelho de hoje de São João, Jesus que continua aquela discussão com os judeus, que não queria aceitar que ele como Messias, como verdadeiro Messias. Então Jesus vai colocar ali uma série de testemunhos, que ele é o Messias, o Salvador. Isso era importante para eles, como também é importante para nós. E aqui nesse evangelho, São João, ele colocou de uma maneira muito maravilhosa. Essas colocações de Jesus, nós encontramos no evangelho de São João, essas colocações assim que outro evangelista não narra, como São João narra no evangelho. Jesus vai estar dizendo, se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Porque lá no tempo de Jesus, no Antigo Testamento, uma pessoa, ela não podia dar testemunho dela mesma. Teria que ter duas pessoas para dar testemunho de alguém. Embora Jesus, sendo Deus, poderia dar testemunho dele mesmo. Mas Jesus, ele respeita essa maneira do povo ver assim. E Jesus vai dizer, a um outro dá testemunho de mim. Um outro dá testemunho de mim. Esse testemunho é verdadeiro. Aqui Jesus está falando de João Batista, que deu testemunho de Jesus. O testemunho de João Batista é verdadeiro. Jesus fala para os fariseus, os doutores da lei, vocês não mandaram gente ir até João e perguntar quem ele era? Se ele era o Messias? E João não disse a vocês, ele deixou bem claro que ele não era o Messias que estava. E quem ele era? E quem estava no meio de vós era alguém que vocês não conheciam, do qual ele disse, eu não sou digno nem de desatar as correias da sua sandália. E João Batista, ele é o primeiro a dar testemunho de Jesus. Só que acontece que os judeus, eles não quiseram ouvir João. Somente aquele povo que era mais simples, os publicanos ouviram, as prostitutas, mas os doutores da lei não quiseram ouvir João Batista. E Jesus vai continuar dizendo no evangelho que João era uma lâmpada que ardia e iluminava, e vós que visse se alegraram por um tempo, mas foi apenas um tempo. Aqueles que acreditaram em João Batista, porque muitos não acreditaram. Daí Jesus vai dizer para eles, eu tenho um testemunho muito maior do que o testemunho de João. As obras que o Pai me concedeu a realizar. E essas obras que eu faço, elas dão testemunho de mim. Porque foi o Pai que me enviou. E aqui vamos ver muitas obras de Jesus. Foram muitas obras. Muitos milagres que ele fez. Quem poderia fazer as obras assim como Jesus fez? Como a multiplicação dos pães, transformar a água em vinho, andar sobre as águas lá no mar da Galileia, sem se afundar, curar os leprosos, ressuscitar os mortos, os cegos, os coxos, os paralíticos, dar ordem aos ventos, ao mar, dar ordem para os demônios. E o que mais que esse povo queria que Jesus fazia? É uma coisa impressionante quando uma pessoa tem um coração fechado, endurecido pela incredulidade. Quando a pessoa não ama a Deus, ela rejeita todas as provas. Todas as provas que Deus dá. Jesus está dizendo, João dá testemunho de mim. Só que as obras, que são os milagres que Jesus fez, dá testemunho dele mesmo.
Depois Jesus ainda coloca mais duas coisas. O Pai me enviou e dá testemunho de mim. Quando aconteceu o batismo de Jesus no Rio Jordão, que João Batista batiza Jesus, ouve-se uma voz do Pai. Este é meu filho amado, em quem eu coloco toda a minha afeição. E ouviu na transfiguração novamente o Pai dá testemunho. Ouve aquela voz que disse: este é meu filho amado, em quem eu coloco toda a minha afeição. O Pai dá testemunho de Jesus. Agora, o que mais que esse povo queria? Que Jesus prova. Jesus prova que ele é o Messias. E Jesus questionou eles dizendo: vós não examinais as Escrituras? Elas dão testemunho de mim, porque as Escrituras já anunciavam pela boca dos profetas a vinda do Messias. Mas esses doutores da lei e os fariseus continuavam de coração fechado. E Jesus vai dizer: não examineis as Escrituras? Vocês, porém, não querem vir a mim para ter a vida eterna? Olha que impressionante o fechamento do coração desses doutores da lei e sacerdote. Quanto testemunho que está presente e eles ainda não creem. Só no Velho Testamento se encontra mais de 30 passagens que vai dizer como seria o Messias. Depois, todos os milagres que Jesus havia realizado, muitas provas que Jesus era o Messias. Como o profeta Isaías havia anunciado que ele nasceria de uma virgem, seria o Emmanuel, Deus conosco. E ele vai nascer em Belém. Lá na Palestina tinha duas Belém. Tinha Belém de Éfta e Belém de Judá. E ele nasce em Belém de Judá. Depois o profeta Isaías coloca muitas citações como que ele seria, o seu padecimento, o seu sofrimento. Nenhum dos seus ossos seria quebrado. Ele vai ser condenado à morte, vai ser sepultado num túmulo novo. E aqueles judeus, eles estudavam as Escrituras. Eles exploravam as Escrituras. Agora eu não sei como que eles não encontraram ali que Jesus era o Messias. Só que no fundo, era o pecado. Era por causa do pecado. Era a inveja, o ciúme que eles tinham de Jesus. Por isso eles não quiseram aceitar Jesus. E daí eles fizeram uma interpretação toda errada das Sagradas Escrituras. Olha que coisa perigosa. Doutores da lei, os escribas, especialistas nas Escrituras. Jesus vai continuar dizendo: eu vim em nome de meu Pai, e vós não me receberam. Mas se outro viesse em seu próprio nome, aí vós receberia. E aqui a gente encontra por que eles não receberam Jesus. Foram 3 motivos. O primeiro motivo é que eles não tinham amor a Deus. Segundo motivo, era por causa que eles estavam em busca de uma glória humana. E Jesus vai dizer: eu não busco uma glória humana, mas a glória que eu busco é de meu Pai. E o terceiro motivo era uma interpretação que eles faziam interessada. Porque hoje nós estamos encontrando tantos conflitos doutrinais. Por quê? Porque pegam a Bíblia e interpretam da maneira que queira, ao seu interesse próprio. Está pregando Jesus revolucionário, queria mudar as coisas por ordem social, político, econômica. E não é nada disso. Jesus, ele deixou claro no Evangelho. Ele disse para Pilato: Pilato, meu reino não é deste mundo. Pode ficar tranquilo, eu não vim derrubar você, nem César, e nem Herodes. O meu reino não é deste mundo. Jesus deixou isso muito claro. A libertação que eu vim trazer é a libertação do pecado e do demônio. Não é uma libertação social, política, econômica, não. É claro que a igreja quer que aconteça uma libertação social, política, econômica, claro que sim.
Mas Jesus, ele não veio por esse caminho, não. Para ser um libertador, como está pregando alguns pregadores. Que se tem por aí, estão pregando. E que despreza aquilo que é sobrenatural e quer ficar com aquilo que é só natural. Não se pode anular aquilo que é sobrenatural. Não se pode. Essas são a interpretação errada das escrituras que até hoje existe. Não é só lá no tempo dos fariseus, doutores da lei, não. Infelizmente, até hoje acontece essa interpretação errada das Sagradas Escrituras. Porque quem não segue a interpretação que a igreja nos ensina, do magistério, do catecismo, vai interpretar de maneira errada. Vai pregar um caminho de perdição, de condenação, de perdição. Como diz São Pedro na segunda carta, ele fala da carta de São Paulo, que tem passagens difíceis de serem entendidas. Ele fala que os espíritos ignorantes interpretam errada para a sua própria perdição. Está lá na segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 16. Aquele que interpreta, que vai interpretar as escrituras de maneira errada, como esses fariseus fizeram, os doutores da lei fizeram, e assim como hoje também tem algumas teologias ensinando que vai contradizer com a palavra, com o catecismo. Quem ensinar aquilo que é contrário do que é a palavra, vai encontrar nela a própria perdição. E não para a salvação, mas a perdição. Meus irmãos, temos que tomar cuidado para levar a palavra de Deus. Muito cuidado. Porque isso não é brincadeira. Temos que ter muito cuidado, temos que ficar de olho naquilo que a igreja nos ensina, para que a gente também não seja enganado. Tudo isso é muito sério. Você sabe disso, como eu também sei. Rezemos pedindo que o Senhor nos dê a sabedoria, o discernimento e, acima de tudo, muito amor com aquilo que nós fazemos, com a palavra de Deus. Te convido a pegar a palavra. O Evangelho hoje está em São João 5, de 31 a 47. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma, santifica tudo o que penso, falo e faça, que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale, mas um outro que dá testemunho de mim. E eu sei que o testemunho dele, de mim, é verdadeiro. E vós mandaste mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhava, e vós com prazer vos alegraste por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que João, as obras que o Pai me concede realizar, as obras que faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou, e também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste a sua voz e viste a sua face, e a sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou? Vós examineis as Escrituras, pensando que nela possui a vida eterna? No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna? Eu não recebo a glória que vem dos homens. Mas eu sei, não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim
em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós recebereis. Como podereis acreditar, vós que recebeis a glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que vós acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditais em Moisés, também acreditaria em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acrediteis no seu escrito, como acrediteis então nas minhas palavras? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que a palavra de Deus hoje fale ao nosso coração, que o Senhor nos dê um coração aberto para acolher a sua palavra, que Ele aumente a nossa fé diante das obras que o Senhor realiza todos os dias nas nossas vidas, pela sua presença viva no meio de nós, através da tua palavra. Nos acontecimentos, no cotidiano da nossa vida, Ele está presente na vida dos nossos irmãos. Está presente em todas as obras da natureza. Que o Senhor nos guarde da incredulidade, da indiferença com a sua palavra. E que nós possamos dar testemunho com a nossa própria vida, no nosso dia a dia, testemunhar. Não importa o tamanho do trabalho que você faz para testemunhar a presença de Jesus no mundo, aonde você estiver. Mas o que importa é o que você faz com amor, para dizer que Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, aquele que Deus enviou para a salvação da humanidade. Que o nosso coração seja inflamado por este amor. Assim como João foi uma luz que apontou Jesus, o Cordeiro de Deus, e nós também sejamos essa luz por onde nós tivermos que passar. Que a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja no teu coração nesse dia de hoje. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.